left me broke. You said you would come back, then just closed the door. Now I spend my days thinking that you're gone, and telling myself that I can move on. Sometimes a flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. A minha formação não era peculiar. Eu não tinha nada para ser bailarino. A minha família, apesar de ser meu pai preto mesmo, do Tinto, de Piracicaba, de São Paulo. E minha mãe é uma negra mais clara, de Catanduva. Meu pai é católico e minha mãe é evangélica. Aí, na época, as primeiras lembranças que eu tenho de música, de dança, era assim das festas do meu pai, né? Da parte da família do meu pai, que era muito de festeiro e tal, mas eu não tinha compreensão. Grande parte do meu início de vida, eu vivi. Meu pai tinha uma condição financeira muito boa, eu tenho que colocar isso. Então, eu vivi. Eu era sempre o único negro no gabinete branco. Então, eu vivia isso aí até quase a quarta série. Então, você imagina a infância toda assim. Eu não tinha conhecimento de pai de funk, essas coisas, nada. Assim. Meu pai, sim. Então, às vezes, ele colocava os sons lá dele e tal. Então, quando eu comecei a escrever, eu falei, eu já tinha isso, mas era inconsciente, né? Eu já tinha esse lado de dançar, de se expressar muito pelo corpo, pelo meu pai, né? Ele gostava muito de orquestra, big band, essas coisas assim. Então, eu ouvia muito esse tipo de música e os negros da época dele. Mas eu não vivia esse mundo, então eu não me via bailarino jamais, né? Eu estudei no colégio de freira, eu tinha colegas assim, franceses, ingleses, da sala, mas com 7, 8, 9 anos. Então, a minha noção de cor não existia. Eu não tinha noção de que era diferente ou não. Então, eu vivia assim, nesse mundo. Porque a condição financeira permite e você acaba não tendo conhecimento do resto, né? Aí, quando começou a decair a qualidade financeira da minha família, a gente começou a mudar de casa, até que cheguei de uma escola de freira na Zona Sul, eu fui parar no Colégio Estadual na Zona Norte de São Paulo, né? Jaçanã. E aí começou, assim, o entendimento das diferenças mesmo mais claras. Porque quando você está na rua, aí as coisas se colocam mais claramente do que quando você está naquele um outro mundo, na verdade, que é o que eu vivi por muito tempo. E aí, quando eu comecei, mais para essa parte da adolescência, quando começou a explosão do jazz, enquanto dança, enquanto febre, assim, Dancing Days, Toco Contramão, festivais de dança, Tio Sam, break, né? Ficou tudo numa hora só, filmes de outra volta, Fame, então, assim, na minha adolescência. E como quando você está numa adolescência assim, já não é mais classe média nem alta, nem baixa para pobre. Então, assim, você tem que se destacar de alguma maneira. Eu via na dança um caminho de me destacar, de conseguir ganhar as menininhas, que era difícil e tal. Então, e eu e meus colegas, a gente se reunia em bailinhos e tal, assim, bailinhos, se reunia em casa, ensaiava coreografias, para depois chegar nos bailes e arrasar, né, com os passos e tal. E a gente conseguia fazer isso, e foi legal. Então, a dança começou a ir para mim. Tinha aquelas pessoas que se destacavam nesse salão. No meu tempo, assim, quando você ia no Palmeiras, quando você ia no Macri Clube, assim, que eram casas maravilhosas, assim, cheias de gente dançando, assim, centenas de pessoas. Tinha os bailarinos que se destacavam, que dançavam num palco, sabe? O objetivo de quem estava lá embaixo era chegar lá em cima, era dançar no palco, fazer seu show, descer lá e ser o máximo, né? Então, nisso daí, era por dois caminhos, o conhecimento e tal, técnica de dança, claro, mas a gente não sabia, porque eles faziam coisas que a gente não sabia. Eles já estavam fazendo dança, essas pessoas já. Então, eles faziam os passos de dança que a gente não. Eles ficavam fazendo os passinhos. E nisso daí tinha concurso de dança. Então, para resumir. Nesse concurso de dança, um desses concursos no Tio Stan, na Zona Norte também, acho que em Mirim, se eu não me engano, participando tal, eu ganhei em terceiro lugar. Aí começa a minha trajetória de dança. Nesse terceiro lugar, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer balé clássico. Assim, e outras modalidades, na escola que eu comecei, que é a Balé Marizavar, na Zona Norte de São Paulo, na Maria Malha, perto do Horto Florestal, lá. Maria Malha é Horto Florestal mesmo. E aí sim começa a minha trajetória de dança. Fazer aula de balé, me colocar, entender os passos. Isso levou meu nível para mim poder dançar melhor nos outros lugares. Era mais natural as coisas acontecerem para mim nesse sentido, né? Eu comecei dançando em 1982, tá? No Colégio Objetivo de São Paulo, tá? Aí, em 83, eu fui para a Baliza da VAR. Foi depois ainda. Aí, em 86, eu fui para o Casa Forte e das datas agora. E o Raça deve estar aqui, ó. Aqui, em 88, eu prestei para o Raça.
Aí tem outros grupos aqui. Aí, 91, saí do Raça. 98, abri escola, comecei a trabalhar na região de Piracicaba. Em 2003, fui para a companhia de dança Lina Penteado de Campinas. Depois foi o grupo Galpão de Dayatuba. Acho que foi a minha última companhia, foi essa, exatamente. Quando eu comecei também, sempre, até hoje, quase, né? Quase, incrível que pareça, eu sou sempre um dos poucos negros no meio da dança. Eu acho que é esse que está respondendo aquela sua pergunta assim, por que não tem narrativas negras? Porque eu trabalho numa escola que se tiver 3 negros, assim, é muito, sabe assim, e assim vai, né? E assim vai. Nas escolas de destaque, por exemplo, principalmente as mais ricas. Quanto mais rica, mais vai embranquecendo, entendeu? Aí quanto mais popular, mais vai enegrecendo. Então, então, como você fica no popular, você acaba não chegando em lugares de destaque. Então, a sua trajetória artística acaba ficando ali, né? Seus sonhos de se tornar um bailarino famoso, uma coisa assim, porque você não tem referência, então você, né? Enfim, voltando para mim não perder o ritmo da história, eu ganhei essa bolsa, comecei esse balé, como eu falei, era uma época efervescente, né? Dancei break, fui na São Bento, ganhei concurso de break também, assim, porque aí eu me achei, né? Meu corpo achou e tal, era um casamento feliz, eu era um destaque, eu fazia o que eu queria e tal, e, inclusive besteiras, mas que depois foi aprendendo, mas enfim, né, é o que todo rapaz negro, pobre ou classe média baixa quer, né? É ser destaque em alguma coisa que faça bem, né? Faça bem, que as pessoas, né, gostem de você e que você consiga sobreviver daquilo, né? E aí, nisso daí, essa escola me proporcionou nossa, ele, assim, eu sou eternamente grato, essa professora minha é falecida hoje, né? Mas ela me proporcionou muitos caminhos, e um desses caminhos eu conheci até hoje a melhor coisa que teve de jazz no Brasil, que foi quando abriu a Joyce Ballet, Joyce Kerman Ballet. Isso aí é um marco na dança para quem fez jazz, assim, era uma escola maravilhosa na IAA, de 2 andares, e era só jazz, assim, mais de, sei lá, umas 8 salas, jazz passando na televisão, você passava o dia lá fazendo aula com professores de todo jeito, do Rio, de São Paulo, fiz aula com francês, Redar, enfim, foi lá. Lá foi a minha formação mesmo, quando eu aprendi o jazz com essência, com modalidade de dança. E cada vez mais eu me identifiquei, né, com isso. Aí do jazz, das lojas, dancei em muitas companhias, assim, dancei lá dentro da companhia, dancei em vários festivais, várias coisas. Aí fui para o Grupo Raça, que eu conhecia a diretora do Grupo Raça lá. Como eu falei, todo mundo passou por lá, quem fez jazz assim, na época. E lá eu conhecia do Grupo Raça, que era uma companhia mais regrada, né? Era uma coisa assim, o jazz, a Joyce era lindo, mas era como a música, era jazz, né? Assim, era jazz, assim, né? E o Raça já organizou aquela, sei lá, aquela explosão de coisas que era naquela época. E aí, por isso que o Raça também é muito famoso até hoje, né? Porque ele se mantém, ele conseguiu se colocar um padrão no jazz, e colocar o padrão Raça de jazz, né? Isso é muito legal. Eu passei por lá há muitos anos, assim, em vários festivais do país, Joinville ganhamos, assim, a gente era, nossa, coisa assim, imaginava de autógrafos, assim, coisas absurdas, né? Mas assim, que não era absurdo, mas que, para mim, era o auge. Ela criou hoje o que hoje é essas barras coreografadas, imensas, imensas. Então, ela já naquela época, ela já, assim, quando eu comecei, ela tinha já umas barras assim, você faz tudo na barra, assim, vai, volta, vira, primeiro volta, barra, enfim. E hoje é a marca, assim, se você for ver aulas de jazz, todo mundo quase faz isso. Dá uma barra e aí você fica estudando, sei lá, 1 mês naquela barra, 2 meses, enfim. E aí ela vai corrigindo e vai acertando, né, para você aprimorar a sua técnica. Assim, eu não uso barra grafada, porque para mim, como eu trabalho em estúdios, assim, eu sou muito feito assim. Tem alunos meus que vêm aqui, mas depois não vai dar aula, não tem aquela disciplina que é necessária para você decorar uma barra e fazê-la bem, né? Isso é para quem é de escola, tá? Assim, é 2 vezes por semana, vai 2 vezes por semana, você não vai aquele grupinho de alunos e tal. Eu trabalho em estúdio, eu trabalho no estúdio Feiras, por exemplo. Então, as pessoas que querem fazer dança, querem se sentir bem, mas não querem um compromisso de também ficarem demais, né, enlouquecidas, já estão com a vida ganha, ou enfim. Estão lá para fazer uma dança. Sempre quiseram fazer dança jazz, e eu proporciono isso a elas de uma maneira que não seja estressante, não precisa, né, ficar, coreografar, encerrar, né, e tal, aquela coisa. E o Raça já não, né? O Raça é aquelas barras coreografadas, né? Aéreo, ou seja, assim, hoje em dia virou mais esse nicho. Então, porque também para trabalhar é mais fácil, né? Porque depois que você coreografa outro, você só tem que corrigir. Mas para o aluno é muito difícil. Eu já, no meu tempo, quando eu fazia no Raça, era uma coisa que me incomodava, porque eu sou muito disperso. Então, eu tinha que decorar coisas imensas, né? Barras imensas, dançar. E ela levava a gente para dançar nos lugares.
E a gente era exibido, assim, ó. Ela montar e chamava você, Israel, você tá, vamos mostrar para esse povo aqui na cidade X a aula. E chega as barras loucas, você vai lá, tira a perna, vai, dia dos primeiros, cai na barra, enfim. E você tem que decorar. Então, isso para mim era muito. Eu sofria muito para decorar. Fazia, né? Eu não tinha ficado lá. Mas era uma coisa, putz, eu queria uma coisa mais, né, livre, eu pudesse chegar hoje numa aula, depois dar outra aula, não, e era muito aquela aula, aquela aula, aquela aula. Tanto que hoje, assim, a minha aula é aquela aula, aquela aula, mas a música muda, então a intenção do momento muda, então a minha aula nunca é igual a outra. Eu não consigo, não consigo. Então eu tenho um contraponto, mas com a mesma disciplina que ela me ensinou, tem que aquecer bem, começar aquecendo bem, então começa com cabecinha e tal, passo por articulações todas, já dançando, já nas músicas que eles me colocaram. Então, eu prefiro assim, porque qualquer um que entrar, qualquer hora na minha aula, vai poder fazer a aula. Se a pessoa quiser só olhar para assistir, ela vai ter que ficar lá sentada, sempre assim. É uma coisa que me incomodava, acho que tirava as pessoas que querem fazer dança, porque ela se limita, né? Olhar que nem o balé clássico, né? Dar uma cortada. E depois passei para o Raça, que é aquela organização que até hoje é. Hoje eu mantenho a minha essência, que é de proporcionar uma aula utilizando a linguagem do jazz em qualquer tipo de música dançante. Tem a organização das aulas do Grupo Raça, sim, a rigidez, do bom trabalho, aquecimento e tal, mas não tem aquela obrigatoriedade de se manter sempre, todo dia, aquela aula. Rodelio Raça, por ela trabalhar com essa diversidade de pessoas, ela também trabalhava com diversidade de alturas, corpos, assim, ela não tinha o tipo, né, bailarino, magro, longilíneo. As qualidades das pessoas, então, ela não tinha isso. Eu acho que, assim, através de luta de classes, assim, ela colocava nas coreografias dela, assim, através da Corpo Suando por Liberdade, foi uma coreografia que, o nome já diz, Corpo Suando por Liberdade, né? A gente arranca aquela roupa dançando e tal, era uma coisa que falava do poder, da opressão, né? Sim, o racismo também, mas, como eu falei, a dança é branca, né? Aqui no Brasil. Então, assim, tudo que você aborda ou é especificamente preta ou levemente você dá uma pincelada por isso também, né? Mas a Roseli foi a que fez mais, assim, ela fez esse trabalho, ela fez um trabalho também interessante, só de homens na época, meu amigo também, esse lado, né? De hoje, né? De tudo, da diversidade de gêneros e tudo mais. Mas a Roseli, sim, ela tem, assim, sempre muito sutil, muito nada que virasse um debate, que virasse assim, vamos conversar sobre isso aí, não, não. Porque, na verdade, apesar de ela abordar, era para ela entretenimento, né? Não era uma coisa que ela queria né, brigar, não. Era entretenimento, né? Tem que ver esse lado. A dança, na visão dela, o Raça até hoje é um show, né? Você não quer criar polêmica. Criar polêmica você vai fazer dança contemporânea, vai fazer outras coisas. Né? No jazz dela, pelo menos assim, ela colocava as questões, né? Falando de classe, a diversidade de gêneros nas coreografias, noite adentro também, das drogas, do vício, tudo, mas como entretenimento. Todo mundo que fazia dança passou pela Joyce. Então, ela fazia Joyce, mas ela já tinha o grupo dela, já era um grupo famoso, ganhador de competições de festivais, era um grupo já campeão. A companhia dela tinha mais negros também, era legal, não tinha só eu, tinha, assim, comigo tinha, era uma companhia grande, tinha, sei lá, eu, Claudinei, Kaká, tinha até uns 4, 5 negros dançando, isso era bacana. E ela me chamou, ela me viu dançando na Joyce lá, falou que eu não queria fazer uma audição e tal, companhia direitinha, ganha uma grana por apresentação, era uma coisa mais certinha, né? E enquanto na Joyce a gente dançava, mas assim, como convidado, festival que nós tínhamos nas escolas e tal, ali seria um trabalho mais organizado. E aí eu fiz audição, sim, audição de balé clássico, jazz, normal, como tinha, repertório da companhia, e aí passei. No tempo do Raça, eu dava ainda mais. Né, a fama me proporcionava aulas melhores, mas o valor das minhas aulas um pouco melhor, então era como se quitasse, entre aspas. Né? Se você não ganha aqui, você vai ganhar com o nome do Raça. Então, né, com o nome do Raça, eu dei aula em Brasília, dei aula em muito lugar, né, Florianópolis, enfim, né, ganhando uma grana razoável, né, legal pelo peso de você dançar no Grupo Raça, muito famoso, tudo bem, mas a companhia em si mesmo foi eterna luta, tanto que a companhia existe hoje assim, simbolicamente, mas ela nunca teve um patrocínio efetivo, né? Infelizmente. Começou por cachê. E assim, teve épocas que virou um salário, mas a maioria das vezes sempre foi cachê, porque sempre foi muito difícil arrumar patrocínio para dança, né? Sempre foi muito difícil, até hoje é difícil, né?
Tanto que não tem companhia de dança em São Paulo, que, né, aqui tem 3 companhias de dança que pagam, né? Que pagam, que é o Cisne Negro, o Estágio, para a cidade, é São Paulo, perdão, são 4, que pagam um salário que você pode viver de dança realmente. Lá você tem um salário de 6, 7, 8 pau, você viver de manhã até a noite. Mas qualquer outro lugar é cachê, né? Enfim. Ainda somos muito, né, pequenos. Por isso que nós vamos para fora, né? Para fora é mais fácil. Então, como eu falei, eu nasci no meio de branco, assim, apesar de ser negro. E a dança também é branca. Então, a maioria das minhas mulheres, namoradas, foram brancas. Essa consciência veio na adolescência, como eu falei para você, porque o choque, né, na rua, para brigar, apanhar, ser xingado. Aí você começa a falar, pô, sou neguinho. E aí sim você, né, aquele choque de realidade foi na rua, na escola estadual lá, que aí sofre perrengue mesmo, de racismo, porque, para essas diferenças. Mas na rua, e na rua foi legal, porque se resolvia na rua também, estava tudo certo. O pior é esse velado que me acompanha o resto da vida, né? E me acompanha até hoje também, né? Eu olho para o lado, eu vejo como são poucos ainda, né? Eu faço minha parte, mas ainda assim é pequeno. Enfim, quando eu estava assim, dançando pelo raça, principalmente, mais, eu estava assim, né, muito famoso, coisas que hoje, por exemplo, eu falei besteiras assim, né? De um homem negro não tem necessidade, mas quando você só tem aquele modo de ver as coisas, você acaba acompanhando, queira ou não queira, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho essa calvície hoje porque eu alisava muito cabelo. Aí eu comecei a ler Malcolm X. Aí ele falava justamente aquilo, né? E os caras no começo do filme falam assim, pô, olha como ficou assim depois de usar esse negócio, né? Aí, exatamente. E hoje eu me vejo assim, eu lembro desse filme do Malcolm X direto, né? Naquela época eu era muito mais jovem, eu queria mais era festa, era mais mulher, era mais as coisas aquilo tudo, a fama e tudo mais, aquilo que proporcionava. E o cabelo caindo no olho era o máximo, você jogava dançando ainda, pá, né? Com aquele puta visual, né? E se valorizava na época essas coisas, né? Nessa mesma época, quando eu estava no raça, no auge das coisas. Aí, depois disso, eu fui para o meu país de Piracicaba, né? E, por incrível que pareça, a minha primeira esposa é de Piracicaba, foi de Piracicaba, minha filha é piracicabana. Então, uma certa momento da minha vida, eu saí do raça e fui morar em Piracicaba. Por incrível que pareça, fui morar lá, abri uma escola, minha esposa é uma ruiva, e lá meu pai já me contava as histórias antigamente, e eu acho que eu tenho a vaga lembrança de quando ele ia nos bailes, lá em Piracicaba tinha um baile 13 de maio, só negro mesmo, só preto na época, e ele perguntava, ele saía de São Paulo de carro e ia para lá, tal. E aí era muita gente de todo São Paulo, era um dos melhores bailes. E só que naquela época dele, ainda a praça onde ficava o negócio, assim, por incrível que pareça, era dividida, era brancos de um lado e pretos do outro. Naquele tempo, assim, eu tenho essa vaga lembrança, quando eu era bem pequeno, para levar para lá, para a casa da mãe dele, que era a minha avó, e assim, a praça é dividida. Então, enfim. E quando eu voltei a Piracicaba, namorando essa Piracicabana e tal, tudo, eu já tinha essa coisa, que queria ver, conhecer o 3 de maio mais a fundo. E aí comecei a conhecer uns colegas meus, 3 de maio, e eles eram o quê? Capoeiristas. E lá em Piracicaba a capoeira é muito forte também. Então, além desse, a negritude é muito forte, né? Lá em São Carlos, eu fui descobrir, mas à frente tem grupos de resistência muito atuantes, assim, muito fortes. E Piracicaba também. Então, eu conheci esses colegas capoeiristas, eles já usavam, né, dread, com eles nasceram nos dread. Eles não colocavam dread, eles já nasciam de dread. E eu, né, achava legal já aquilo. Comecei a aprender um pouco de capoeira também com eles, né? E tem todo um conceito da capoeira negra. Tem uma história, não é qualquer um. É que nem vai na Gaviões de Fiel, você não vai na Gaviões de Fiel de brinco. Então, você também não vai na capoeira assim, se você não tiver um certo conhecimento da história, porque pelo menos naquela época, eles jogavam capoeira, eles estão tomando pinga. Você não acredita? Os caras jogando capoeira, pá, e pá, e altas questões, às vezes viraram um pau, mas era uma coisa bem negra, né? Era uma coisa bem. Né, aquele contato de Piracicaba, outras coisas, enfim, e aí eu fiz essas amizades. Essas amizades me levaram um pouquinho do 3 de maio. Eles sabiam que eu era bailarino, tinha uma escola, e me levaram para desenvolver um trabalho no dia 13 de maio de dança com as pessoas negras de lá. E, puta, para mim foi uma realização. Meu pai, né, nossa, foi um sonho. Né? Eu fui lá no 13, desenvolvi um trabalho de 13 de maio com dança, coreografia, que apresentou no Teatro Municipal, foi bem bacana. E ali, com essa vivência toda que nunca mais, sabe? Eu falei, nunca mais, assim. Foi inconsciente, mas falei, nunca mais. E lá eu comecei a pôr trança na cabeça, aquelas fixas, né? De lá para mais, eu nunca mais parei assim, trança, né? Alisar, nunca mais pus produto nenhum. Até pintar, eu tenho uma certa relutância, sabe, de pintar o cabelo, assim, é mais para algum trabalho, ou para minha namorada, antigamente, pinta o cabelo, muito velho e tal. Mas eu ainda tenho essa coisa assim, agora
deixar, né? Pô. E aí eu fui, como eu li Malcolm X e de outras histórias, assim, foram me esclarecendo da lavagem cerebral que a gente tem, da conduta que é no nosso mundo, e é assim mesmo. E eu fui aprendendo, né? E aprendendo você começa a valorizar o seu eu, que você é, na verdade, de essência. Mas foi nessa época que eu comecei a ler Malcolm X, comecei a, né, ler, me informar, passei em alguns lugares, não pela dança, né? Por ser negro, eu acompanhava meus colegas brancos, alguns lugares foram barrados, essas coisas. Fui preso, fui. Não, tudo que um preto pode passar, apanhar, enfim, quase tudo. Porque naquela época ele matava. Hoje, se eu visse aquilo hoje, eu morria. Graças a Deus, naquela época, eles só assustavam, batiam e tal, e deixavam a gente lá. Mas aí, isso na rua. Então lá, assim, aí foi ali que eu comecei a tomar consciência e me sentir e saber qual que era a minha, né? Para onde que eu ia, que não tinha caminho. Mas por estar, ao mesmo tempo, sabendo disso tudo, e claro que aí já com conhecimento já disso tudo, inevitavelmente o meu meio ainda continua sendo branco, né? Até hoje, né? Então eu procuro colocar minhas coisas, né? Tentar colocar, trazer mais irmãos para fazer a dança, sempre estou dando boa, sempre estou fazendo coisa. Tem um colega meu que vocês devem conhecer, mas futuramente, que é o Milton Kennedy, começou quase na mesma época que eu. Hoje tem um trabalho negro muito legal no CRD, a Loie, sabe, de crianças negras e tal, que é muito legal. Então, ele já está fazendo um trabalho mais focado. Eu procuro fazer, porque por causa de estabilidade mesmo financeira, eu procuro, sempre que eu vejo alguém que quer alguma coisa, eu coloco para dentro e encaminho. Essa é a minha função para poder ter mais gente fazer. E graças a Deus, tenho pô, um dos maiores orgulhos meus, que é uma bailarina negra de Piracicaba, hoje em dia, é a primeira bailarina no balé da África do Sul, a Monique. Então, são coisas que, assim, talvez se você não tivesse feito aquele começo, as coisas não teriam desenvolvido dessa maneira. Então, é pouco, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, eu me considero assim, um homem negro, pô, super atuante, minha irmã mais ainda que eu, e assim, cada vez mais aprendendo sobre isso, porque foram muitos anos não de uma lavagem cerebral, mas de uma outra vida, né? E aí você tem que começar, mesmo sabendo disso, conviver dessa maneira assim, sem se radicalizar, né? Tinha, na época não tinha negros, assim, e tinha negros no aula de dança, né? Eu tinha mais uma galera, assim, mas os destaques não eram nós, como não são até hoje, né? Então não é uma coisa que é adiante, mas como você está lá e você está dançando também, você tem esse papelzinho, seu quinião, então você acaba nem notando, porque, né? Mas os destaques, aqueles expoentes, aquelas pessoas que ganharam grana pra caramba depois, não tinha negros, assim, da minha época, posso falar. Meus professores nesse tempo das Joyce Balé e tal, não eram negros, assim. O racismo violado era por quê? Porque não tinha e não deixavam ter. Então, né? E aí cada um se conformava com o que tinha e estava feliz com aquilo. Mas o racismo tem. Hoje na escola, no trabalho, né? E hoje você tem que conviver, né? Sabendo que tem. Não é explícito, como é, né? Quando foi barrado num clube, você não pode ir num lugar, então assim, não, pode voltar, não interessa quem seja, blá, blá, blá. Assim, muitas vezes, mas porque lá, assim, as oportunidades boas não te aparecem, a menos que necessite um tipo preto, né? Aí sim, mas caso contrário, não, você tem que ser específico. A pessoa de essa cota de negro aqui nessa companhia, precisa de dois, tem que ter dois negros aqui nessa companhia. Aí sim. Mas caso contrário, não, porque não tem, isso não existe. Então, esse é o racismo que eu acredito que, né? A falta de oportunidade. Então, é o que os da minha geração estão fazendo agora. Eu, Milton, essas pessoas que também, a Cláudia, também é legal, está fazendo um trabalho negro bem bacana. Enfim, estamos tentando colocar gente negra fazendo coisas de negros para poder ver se começa a abrir as coisas. Né? Meus mestres, assim, de jazz, dança atuante, tá? De jazz, especificamente. Joyce Kerman, Roseli Fiorelli, Maísa Tempesta, Inês Aguiar, Lenny Dale, Roseli Rodrigues. Foi a última grande, eu posso falar de jazz, assim, nacionais, né? De fora tem o Fred Benjamin, que é dos Estados Unidos, o Reda Bittencourt, que é da França, Michelle Kedson, que também é americana. Dancei a ópera Orfeu, também negra, no Teatro Municipal. Dancei América, sobre os Estados Unidos, também no Teatro Municipal, óperas, né? Dancei Porgy and Bess, putz, para mim foi fantástico. E dancei também, assim, Sessão da Lida, Teatro Municipal, também em 2008. Mesmo tendo dançado tantos anos pelo Raça, assim, na época ele dançava, era coreografia, eu não lembro se dava o nome do espetáculo, mas não era. Eu sei tanto pelo Raça, mas acho que não tinha uma coreografia, não posso falar o nome de um espetáculo, porque eram vários trechos de coreografia que ela pegava e colocava no espetáculo, né? Pegava as pessoas assim. A Maísa, a companhia dela, ela montava as temáticas, mas ela tinha trabalhado como freelancer também. Então, eu não tenho conseguido, assim, eu não consigo lembrar nem da Roseli, nem da Joyce também, que fazia espetáculo todo ano, assim, os temas.
quando é no Teatro Municipal, tem todo o corpo de baile, tem toda uma história lá de dança lá dentro lá, eles utilizam pessoas de lá para fazer as audições. Mas, por exemplo, assim, no Orfeu, então, de negros, como eu falei, eles são específicos de alguma coisa, então eles abriram no mundo. Mas quem promovia essas audições no Teatro Municipal era o teatro mesmo. Às vezes era um coreógrafo de lá, um bailarino da companhia que ia ser o coreógrafo da ópera. Quando você fica no meio, as coisas ficam mais fáceis, né? Assim, os contatos das coisas que acontecem. Porque até hoje é muito fechado, né? Como se ganha muita grana, poucas pessoas ali abrem muito, né? Então, não sei como eu acabei sabendo de ter essa audição. Na verdade, porque esse espetáculo tinha vindo do Rio de Janeiro, tinha vindo do teste, e para cá os bailarinos não quiseram vir e abriu a audição para os bailarinos paulistas para substituir lá. Eu fiz a audição, não sei como alguém me chamou, eu fui lá, fiz o teste, passei. O musical era negro, assim, de bailarinos e cantores negros, né? Porque, mas não era para pessoas negras, porque era no Palace. Não tinha como, né? Era negro, tratava na negritude, mas assim, eu lembro que eu tenho autógrafo, eu tenho em algum lugar do Ney Torraca assistindo, essas coisas assim, mas a grande maior parte da plateia era branca e assim, alguns poucos negros guerreiros, assim, tal, que tinham coisas, mas era um espetáculo negro, assim, tanto quanto a Boy Bass, cantando, dançando, tudo. O auge, assim, para mim, de dançar alguma coisa negra foi lá. Você já sabe a história, né? E você tá dentro da história, dançando, fazendo coro lá junto, vendo aquelas vozes poderosíssimas de cantores negros e negras, assim, cantando, e putz, aquilo foi assim, era estadunidense, sim, né, não era ópera, era jazz mais, né? Sim, tinha tradução, tinha um telão, a tradução da obra. Para mim foi divisor de águas, assim, até a própria linguagem da minha dança também interferiu, porque cada vez mais eu achei que esse caminho que hoje eu levo, que eu trago do meu jazz, enfim, foi muito influenciou demais para mim. Foi muito legal. No Teatro São Pedro foi uma produção fantástica. E foi na época que eu dancei também, infelizmente, assim, meu pai morreu no noite anterior e eu tive que dançar. Então, por tudo isso, foi o Best. You said you would come back, then just closed the door. Now I spend my days thinking that you're gone and telling myself that I can move on. Sometimes the flat of your voice just kicks in, reminding me I don't have the strength deep in. You fucked me up so bad, look at what you did. Now I just collect the pieces of what is left. As minhas coreografias de processo criativo, normalmente, são feitas em cima do material humano que eu tenho para fazer dança, né? A disponibilidade dele, o talento, a técnica e tal. E somado assim, é uma coisa que eu vejo, um filme, um livro, uma cena no metrô. Assim. Mas, basicamente, eu gosto muito de filmes. Assim, que eu mais uso é filmes, assim, a música, a trilha sonora de filmes é uma coisa que eu gosto muito, que vai ter uma emoção maior. E trata, assim, normalmente a minha temática é urbana, também, porque eu acho que São Paulo me faz isso, assim, sempre tem muito movimento, sempre tem muita agitação, eu gosto muito daquela, assim, gravata e camisa branca, por exemplo, assim, eu gosto, acho que essa parte urbana me atrai muito, assim. Atualmente, a minha evolução foi chegar a um ponto assim, hoje em dia, em qualquer lugar que eu vou dar aula, meus alunos criam a playlist. Eu vou para dar aula, então eu não sei a música que eles vão dar. Eles pegam, hoje você pega o seu celular, põe a música no colega no celular lá. Aí as músicas que elas vier, para mim, é onde eu vou dando minha aula. Hoje em dia, eu tenho que me conectar com eles através do que eles ouvem, do que essa geração está ouvindo, eles gostam. E aí eles me dão subsídio para montar o que eu quero, né? Fazer o que eu tenho que fazer. Mas assim, eu diria, provavelmente assim, eu tenho uma playlist minha quando eu preciso fazer uma coisa. Mas qualquer lugar que eu vou dar aula, eles dão a música para mim, seja a música que for. Eu tenho uma aula, eu tenho os ritmos, aí eu vou adequando e vou vendo como eles se comportam conforme eu vou jogando meus movimentos. E aí eu vou montando. Tá? É isso, na verdade. Eles me dão tudo que eu preciso, na verdade. Minha aula hoje em dia é movida para isso. Mais jazz possível. Eles vão fazendo, eu vou fazendo, e eu transformo tudo que eu vejo deles em jazz, em movimento para mim, fazer minhas coreografias. Hoje eu não tenho uma metodologia assim, pé quadrado do raço. Aprendi muita disciplina. Tanto que a minha aula quase não tem barra. Assim, é mais a serviço de uma outra coisa. É só uma aula mais de centro, onde a gente vai, né, dançando e aprendendo, né? Assim, praticamente sou movido à dança, à música, né? Seja qual música for, né? Eu me adequo, meu movimento se adequa e se as pessoas estão gostando, eu consigo colocar um movimento de jazz naquela música, desde forró, né?
desde como que é sofrência. A menina colocou a sofrência, tem aula de jazz de sofrência, botar uma coreografia assim, na boa. Então, porque, sabe assim, eu preciso que a pessoa ela entre na ideia minha. Então, aí a gente vai fazer várias possibilidades. Então, se a música para mim é um caminho muito fácil, muito rápido, né? De conseguir esse vínculo com o aluno. Sabendo que ele gosta, que o corpo dele se movimenta melhor, eu posso usar aquilo para poder atingir meus objetivos enquanto fazer ele dançar não só aquele tipo de música, mas outras coisas, né? Outro tipo de música. Então, isso abre. Então, a música para mim é muito importante, né? Como ritmo, para andamento também, né? Música mais rápida, música mais lenta para cair um pouquinho, para pegar mais calma, assim. E, como eu falei, eu amo black music, né? Em origem, tudo, então não tem como. Assim, quando eu posso, eu dou aula só desde, sei lá, Billy Paul, Steve Wonder, putz, sabe, assim, e boa, né? Dos anos 60, 70. Eu gosto de Billy Paul, gosto do Kool and the Gang, gosto de Michael Jackson, amava, amo, né? O Michael Jackson, Prince também, não tanto. Eu gosto muito de voz grave, eu gosto de assim, tal. Então, também gosto de Al Jarreau, e ele tem muito esse lado do jazz livre, assim, né? A música dele, pra mim, passa na mim isso. Quando eu vi África Bambata, eu falei, nossa, eu fiquei louco, eu não acreditava. Música negra em geral, do passado principalmente, mas até hoje, eu pego esses negros que ela ganha os prêmios, são desconhecidos, mas são vozes maravilhosas, são músicas maravilhosas. Então, a minha música negra é o que eu gosto. Quando eu ficar datado, eu ficava dando só essas músicas antigamente, né? Então agora não. Então, quando eu pego uma playlist de cantores negros novos, recentes, encaixa, parece que, né? Parece que é uma coisa que vem sempre, né? Negro, negro sempre, na música, cantando. Então, pode ser anos 2000, 3000, a música vai ser sempre aquela. Você vai saber que é música negra, sabe? Assim, você pode nem ouvir, assim, ver a cara, mas você vai saber que, pô, é black music, né? Sabe assim, soul music, enfim. Para a classe é quadrado, é aquilo. A perfeição é chegar naquilo lá. O jazz, ele permite tudo, né? Assim, hoje, pelo menos para mim, né? No meu jazz, né? Principalmente. Eu coloco, deixa eu ver como eu coloco tudo no meu jazz, tudo que eu vejo, assim, enfim. Então, por isso que permite qualquer corpo. O corpo do bailarino clássico é predominantemente magro, branco, longilíneo, enfim, é isso, né? No jazz, a forma do corpo não interessa, mas normalmente eles são atléticos, isso sim, são fortes. O jazz exige uma certa força, resistência física, que é do negro, né? Fazer, né? Tal. Mesmo os brancos sempre exigem muito a vida de idade, é uma coisa que eu gosto muito. Mas é total, né? São dois caminhos assim que só convergem assim, no meu jazz, porque eu gosto muito das linhas do balé clássico. Então, meu jazz vai ter um arabesque. Nunca, nunca, assim, provavelmente você não vai ver. Nem a pessoa nunca ter feito arabesque, mas vai fazer sem saber que fez, né? Por exemplo, assim, mas eu gosto das linhas, né, foi a primeira escola, né? Então, eu sempre faço aula de balé clássico, até hoje faço aula de balé clássico, eu gosto, porque é um repertório de movimentos incrível, né? Que permite você como ferramenta para você trabalhar nas aulas, né? Então, como escola, só estou agradecendo, mas são totalmente diferentes, não tem convergência, assim, só, não tem nenhuma. O legal jazz tem essa quebra, assim, mas assim, para mim, ele é predominantemente baseado nas linhas, assim, no clássico, assim, ele distorce, sim, ele coloca mais sentimento, sim, mas dificilmente alguém que não tem a técnica de balé clássico dança bem lyrical jazz, tá? Eu acho muito difícil. Não dá para você fazer só sentimento, você tem que ter uma boa técnica de balé, especificamente, para dançar um bom lyrical jazz, né? Então, o jazz da Roseli, não, o jazz da Roseli tinha técnica, mas ali ela não predominava isso, porque como ela tinha corpos diferentes, assim, ela tinha umas pessoas mais gordinhas, sei lá, as baixinhas, por exemplo. Ela tinha um grupo só de baixinhas, que eram o quê? As baixinhas ela usava rapidez, né? Agilidade, as pequenininhas então ela fazia coreografias rapidinhas. As grandonas ela usava as pernas grandes. Os homens, a força, a garra. Então, a Roseli é muito mais forte do que eu. Ela usava o material que ela escolheu, né? Ela foi todos por audição, ela já sabia mais ou menos como usar cada um da pessoa que entrou para a companhia de uma maneira mais que permitia que, não necessariamente, tanto que ela vem na formação de educação física, né? Então, ela sempre
ela não era bailarina, a Rosalie. Então, ela se tornou bailarina. Ela foi formada quando eu fiz ela e o marido, que abriu o Raça. Ela também tinha essa visão, acho que, né, pela educação física, talvez, do corpo, né? Não especificamente o corpo daquele padrão que ele já estava pré-estabelecido. Então, na companhia, como ela tinha diversos corpos, a obrigava a ter que não fazer aquele, né? Uma baixinha não fica bem fazendo um arabesque, de repente. Uma baixinha acabou fazendo joelho, enfim. Ela utilizar aquelas formas e isso me fez também a mesma coisa. O lírico, já, como eu falei, pelo que eu vejo hoje, pelo que eu assisto, é técnico, essencialmente técnico. Você tem que ter um balé clássico afiadinho para você se dar muito bem no lírico. Só o jazz, se você tem uma formação só de jazz, você vai ter muito sentimento, mas aí vem um cara com uma técnica um pouco melhor, vai ganhar de você. O jazz lírico nós já falamos, né, mais ou menos. O jazz lírico tá. O jazz musical, que é de musical, é canto, dança, sapateia, tem que ser completo, né? Então, esse é o street jazz, que é dança urbana, né? Dança de rua, break e tal, que se fundiu com jazz, um pouquinho de técnica, mas é sincopado, aquele trabalho mais assim. Jazz contemporâneo eu coloco o modern jazz, né, que se chama assim para mim. Moderno porque usa um pouquinho das bases modernas, mas o contemporâneo, como usa tudo, então para mim eu coloco esses dois no mesmo nível, assim, que permite, nesse caso, você usar outros recursos além do movimento e da música. A gente permite colocar figurinos, adereços, projeções, falas, textos, né? De uma maneira não organizada, não como musical, né? Simplesmente soltos, assim, pode te colocar quase como uma dança contemporânea normal, assim, só que você faz uma dança sonora quando você faz de jazz, ou você usa movimentos mais singulares, sinuosos. O jazz é uma coisa mais sinuosa, mais lânguida, né? O jazz é mais dessa linha, além da própria energia. Então, esse jazz contemporâneo é um movimento, mas a gente te coloca numa outra linha, mais jazz, teatro, enfim, te permite colocar mais coisas dentro daquele palco, daquele espaço que você está desenvolvendo a dança. Dentro das que eu vejo nesse tempo todo, esses aqui são os que mais abrangem tudo, né? Eu entraria nessa minha linha do modern jazz, mais contemporâneo, jazz, só que eu não uso fala, eu gosto da dança por si só, ainda, ela se basta ainda. Não coloco muitos outros elementos, assim, acho que até os movimentos do cenário vem ainda, acho que é isso, é um jazz que me permite tratar, como eu falei, as coisas mais urbanas, assim, tal, personagens de filmes, de enredos, de sentimentos mais profundos, um pouco mais de interpretação. Não seria nem o jazz lírico, porque a técnica não é predominantemente na minha, para mim é mais a interpretação, é mais a pessoa, né, a disponibilidade dela. Jazz é a liberdade de se dançar qualquer música que te toque e que te inspira. Ou mesmo sentimento, sem música, só sentir o momento, sabe? O movimento. Para mim, jazz é isso mesmo. Como eu falei, eu tenho 40 anos de jazz, então, como quando eu cheguei, é isso. O jazz me proporciona a liberdade de dançar. Tendo técnica, tendo conhecimento, tendo bagagem, mas dançar e me expressar. É isso. É a liberdade que eu tenho de me expressar através do movimento. O jazz é história do nosso povo. O nosso povo de várias maneiras, né? De várias maneiras de se expressar através dos tempos, assim. Só que daqui a tempo não vou chamar isso de jazz, né? Vamos chamar de outra coisa também, mais para frente. Mas sempre vai ser assim, um momento de celebração, de festa, ou mesmo de tristeza, mas o nosso povo sempre dança, sempre dança, sempre se movimenta, sempre, e como a nossa movimentação é percussiva e é muito, assim, é da música, né? Nós somos, sei lá, é isso. Então, para mim, a história do jazz é o nosso povo, né? Desde lá até aqui, em qualquer lugar do mundo, o negócio é igual, em qualquer lugar do mundo é o negro. Pode ser o negro japonês, o negro pior, onde for, todo mundo conhecia igual, assim, nesse sentido de, sei lá, gostar de se expressar, falar, mas enfim. Para mim, o jazz é isso. A história do jazz, para mim, se resume ao nosso povo, ao modo de se expressar e de celebrar a vida. Essa é a história.